gravando, mas já vai. Daqui a pouco aparece gravando. Foi, vermelhou. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos e todas novamente, né? Eu vou levantar aqui a bola para um filme hoje que nós vamos discutir, que é o Hiroshima, Meu Amor. O gênero é novela e vague, né? Nós estamos num grupo de estudo e esse é um gênero muito interessante, porque ele é um gênero francês, não é? A gente não está falando aqui de uma perspectiva, cinema europeu especificamente, elitista, não é isso não. Porque cinema, ele inclusive, ele influencia até o cinema novo, né? A Nívia vai discutir o filme de cinema novo aí para frente. Tem uma influência muito grande, vocês vão ver aqui esse gênero, essa estética, esse gênero, né? E aí nós escolhemos, na verdade, tem dois diretores que são geniais, assim, que são as maiores referências da Nouvelle Vague, né? Que é o Jean-Luc Godard e o François Truffaut, né? Mas nós escolhemos aqui o Hiroshima, Meu Amor, justamente por ter uma maior facilidade de disponibilidade do filme. O filme é clássico também, né? Um outro filme clássico. Mas ele não é, o Alain Resnais não é assim, ele é um baita de um cineasta. Os dois, a meu ver, os dois mais assim badalados, vamos dizer assim, é o Truffaut e o Jean-Luc Godard, né? Godard tá vivo até hoje aí, ele tá, inclusive eu vi essa coisa do algoritmo, né? Eu estava vendo a questão da novela vague, parece que o celular já saca os pensamentos, já mostrou aqui, né? O Jean-Luc Godard, ele vai fazer só mais 2 filmes, ele falou, ele vai encerrar o cinema, né? Ele já tá com uma idade avançada, mas ele quer assim, ele vai fazer, ele disse, só mais 2 filmes e encerra, mas 2 filmes depois de mais de 80 anos, né? É o sonho de qualquer mortal, você tá com assim, mais de 80, eu pelo menos, né? Não é qualquer mortal, assim, tá ativo ao invés de ficar aposentado no sofá assistindo TV, né? E o Jean-Luc Godard tá aí na ativa, então, ou ele tá vivo. O Truffaut morreu cedo, o Truffaut morreu mais cedo, né? E o Alain Resnais morreu em 2014, né? 2014. Bom, aí nós vamos falar então um pouco assim. A ideia é tem que tentar ser mais breve aqui, para a gente depois discutir, né? E as pessoas também, vocês mesmos podem entrar no chat aí, vai fazendo umas intervenções, fala em áudio e tal. A gente vai batendo papo assim, né? Na verdade, o Cineclube no grupo de estudo é assim: um levanta a bola e os demais vão e a gente vai discutindo, né? Nesse caso, essa semana, esse mês sou eu, né? Então, falar um pouco do termo, né? Como é que surge o termo novela vague e tal? É engraçado essas coincidências, né? Tem até algumas coisas que eu pensei aqui, frases do filme, depois a gente comenta quando entrar no filme especificamente, mas novela vague significa nova onda, né? Nova onda. Eu tenho uma cisma com as palavras onda agora, principalmente essa coisa de nova onda, porque cada hora que a gente ouve nova onda, nós ficamos apavorados, né? Fala, puta, uma onda está diminuindo, começa uma nova onda, né? Bom, então, graças a Deus, estou falando de nova onda na questão do cinema aqui, até para relaxar, né? No final numa sexta-feira, final de uma semana, né? Então ele foi usado assim entre a década de 50 e 60, né? É da França mesmo. Aí tem uma revista chamada Carrier de Cinéma, é uma das revistas mais importantes do mundo sobre cinema, né? E ali existiam muitos jovens críticos cinematográficos assim naquele período. E esse cinema vem desses jovens, né? Esses jovens franceses, assim. Esse gênero, né? Vem desses novos jovens franceses, por isso que é chamado Nova Onda, porque eles já eram críticos de cinema. O cinema preponderante era o cinema hollywoodiano, né? Até hoje mas é o cinema americano, né? Norte-americano. E aí o Novelle Vague, então, ele tem essas duas influências. Primeiro, é uma tentativa de fazer algo diferente em relação ao cinema norte-americano que predominava, né? Predomina até hoje. E a cultura do pós-guerra também, né? A questão do pós-guerra foi também é um ambiente que eles estão vivendo, porque começa em 1950 esse cinema, logo depois do pós-guerra, né? Vai até 60. Vai até o início dos 60, para a consolidação do gênero. Né? Esse filme é de 1959. E aí também tem muito a ver com a ideia do realismo, né? que o Reginaldo discutiu, o realismo italiano, que o Reginaldo discutiu no encontro passado,
porque o que acontece? O cinema sai dos estúdios. Primeiro tem aquele ambiente teatral, né? Lá atrás, desde o Georges Méliès e tal, depois o expressionismo alemão, tem essa perspectiva bem de cinema teatral, né? E ele sai dos estúdios e vai para as ruas, né? É um cinema muito de ruas, por isso que o cinema novo brasileiro bebe nessa fonte, né? Porque o cinema novo é uma câmera, né? Como diz o Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? E é cinema de rua mesmo, né? Cinema das ruas. Então vocês viram no Hiroshima, Meu Amor, que tem muitas cenas nas ruas. Vocês perceberam? Assim, a fotografia é maravilhosa também, né? Daquelas cenas. Em Hiroshima, né? Não é por acaso, porque é uma Hiroshima devastada pela bomba atômica e uma Hiroshima repaginada, reconstruída, né? Ressuscitada. E as ruas, né? As ruas, os bares, os restaurantes. Então, isso é muito na perspectiva do neorrealismo, né? Que a gente pode até falar um pouco mais para frente. Então, o Nouvelle Vague, que é essa nova onda, né? Que são eminentemente da França. Francês saiu da França e foi para o mundo, né? O principal era fazer um cinema quase que anticomercial, assim. Vocês podem ver que Hiroshima, Meu Amor é um filme que você fala assim, bom, cadê o começo, meio e fim do filme, né? Como é que ele começa? O começo dele parece assim, caminha para um documentário, não sei se vocês perceberam, o filme começa com um caminho do documentário misturado com poesia. Então, são dois corpos, né? Os corpos se abraçando e a pele, ressaltada a pele, né? Desses corpos e os dedos passando pelos corpos. E depois vai mostrar outros dedos, vai mostrar dedos daquelas crianças, jovens, mulheres, homens deformados pela bomba atômica, né? Pela bomba nuclear ali em Hiroshima. E aí começa naquele tom de documentário onde ela diz: Eu vi Hiroshima. E ele diz: Não, você não viu Hiroshima. Aí ela diz: Eu vi Hiroshima, você não viu Hiroshima. É porque fica aquela coisa do imaginário, né? Que foi construído, porque para nós hoje a gente não tem, os mais jovens principalmente, não tem nem dimensão, não é que não tem nem dimensão, mas não tem uma dimensão do que significa Guerra Fria, né? O que era Guerra Fria? Porque eu passei, a gente tinha um imaginário mesmo, um imaginário, eu criança lá, depois jovem, tal, adolescente, e aquela coisa assim, quem é que vai apertar o botão? Quem é que vai apertar o botão, né? Tem até uma música do Arrigo Barnabé, que passava muito no rádio, tocava muito no rádio, era justamente falando sobre essa questão. Quem é que vai apertar o botão primeiro, né? É a Guerra Fria, Estados Unidos ou União Soviética, né? Antiga União Soviética. E aí esse imaginário ficava muito forte. Então, quando ela diz eu vi Hiroshima, ela não viu Hiroshima, mas ela imaginou que é Hiroshima de tão forte que foi isso, né? E assim também como aconteceu, assim como ele diz, não, você não viu Hiroshima, volta para a realidade, você não viu Hiroshima, né? Mas é como se fosse assim, nós não estamos vendo as pessoas morrerem, por exemplo, desde que nós começamos aqui, se a cada pessoa morre a 45 segundos, que está a média no Brasil, desde que nós começamos até agora, enquanto nós estamos falando aqui de Nouvelle Vague, já morreram não sei quantas pessoas. Assim. É uma coisa meio louca de se pensar, né? Uma coisa meio louca de se pensar. A gente não tem, mas a gente não está vendo isso. Parece que a gente está dentro do processo e não está, né? Então você vai para o imaginário. É uma coisa muito semelhante ao que se fala, que está pensando ali no No Chama Meu Amor, sabe? Se for fazer umas pontes com aquela personagem, porque entra a questão da poética mesmo, né? Da poética ali, da subjetividade e tudo mais. Então, eles pensavam em transgredir esse cinema comercial americano, né? Aquelas convenções, estereótipos, sabe? A ideia da mulher, a femme fatale, aquele papel masculino, feminino, sabe, aquela moral, o homem, a mulher, e aí os filhos, a família, sei lá, eles estavam querendo transgredir tudo isso, né? Essa lógica aí, essa narrativa tradicional, eles estavam querendo, na verdade, mexer com essa narrativa, né? Até que tanto que o Godard, muitos o colocavam até com puto, o Godard é um intelectual, cinema intelectual, sabe?
né? Então, até pegar um gancho aqui que o Jason colocou, né? Me lembrei da minha graduação, onde tivemos a disciplina de História e Cinema, analisei o filme Deus, o Diabo na Terra do Sol. É maravilhoso isso. Aliás, Jason, já que você tem essa experiência, você podia fazer uma proposta aí no Cineclube. Já deixa o convite já. Pensa num filme aí para fazer um encontro no mês aí, né? Seria muito, muito importante. Assim. E aí é o seguinte, a questão do outras coisas que também a novela Vague vai estar demonstrando ali naquele período, também é um pré maio de 68. E maio de 68 vocês sabem o que significa, a década de 60, né? É, a música, a questão das drogas, a questão do amor livre, a questão da paz, né? Então estava esse ambiente também. Esse é um período, alguns anos antes do maio de 68, mas, por exemplo, o Godard, e olha que o Godard ele tem os filmes dele são filmes assim, extremamente no campo, abrir tudo. Os alunos, ele foi numa faculdade, tem isso aí, tem aquele filme, acho que eu não sei se chama Maio de 68, ou Lembranças de Maio de 68. Tem um filme sobre isso. Posso depois trazer o nome corretamente, mas os alunos deram uma enquadrada nele, porque ele foi na universidade, né? E quem estava tomando a frente não era professor, assim, eram os alunos, né? Os alunos franceses, das universidades francesas. E eles tomando a frente lá, tal, e o Godard levantou, foi pedir a palavra, falou uma coisa, não, detonaram ele, assim, não concordaram com o que ele falou. Então, se esses caras aqui já estavam transgredindo, você imagina o maio de 68. O maio de 68 foi transgressão radicalizada, né? E aí a ideia do amor livre, a ideia de retratar o amor livre nos filmes. Vocês podem ver que tanto ela, que é uma atriz francesa, e ele, que é um arquiteto japonês, os dois estão numa perspectiva. É uma noite de amor, né? Ela vai viajar no dia seguinte para a França, vai voltar para a França, e os dois são casados, né? Os dois são casados. A esposa dele está em não sei em que lugar, que ela volta depois de uns dias, e ela é casada, ela tem um marido na França também. Então, você já vê claramente a proposição ali de quebrar a ideia de uma relação monogâmica, mas você precisa entender o contexto da época, né? Que é esse pré-maio de 68, onde as pessoas declaravam realmente a ideia do amor livre, né? Pegar o destoque, o que é o destoque, né? Não precisa nem para a França, isso aí contaminou o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil mesmo, com o tropicalismo, depois a música e tudo mais. Então, esse movimento da década de 60 é uma década mágica, assim, no sentido de repensar o conservadorismo. Né? O conservadorismo é até incrível que a gente está no mundo passando por a nova onda, uma nova onda de conservadorismo, né? Porque o maio de 68 foi muito mais transgressor do que muitos dizem, inclusive, nós precisaríamos de um novo maio de 68. Né? Bom, outro aspecto que também é muito forte na novela Vague é o realismo poético francês, né? É a poética francesa. É muito poesia ali no filme. Não sei se vocês tiveram também essa interpretação, né? Que aí a poesia, quando você lê um poema, né? Não tem assim uma linearidade, o começo, meio, fim, ele vai, volta. É sentimentos, né? Sentimentos são imagens, são subjetividades. E o filme é muito em cima disso, né? Não sei se vocês viram, tem até uma cena lá que ela começa a falar de um amor que ela tá lembrando, ele vai lá e dá dois bofetes, né? Um de cada lado. Aí você fala, por que ele fez isso? Então, não é para você racionalizar sobre isso, aquilo lá é poesia, tem um contexto ali, você vai interpretando, porque ela está falando de um amor, é como se fosse assim, um amor profundo lá do passado, porque é muito ligado a memórias aqui, né? O René é isso, ele trabalha com tempo e memória, é muito forte isso no seu cinema, né? E aí é como se fosse assim, eles bofeteando ela, fala, pô, para de esquece essa memória, abandona, porque agora sou eu, né? Eu que quero estar no lugar, né? Enfim, é tudo muito interpretativo, né? Mas pegando por esse gancho da poesia, dos relacionamentos, né? E o que acontece que aqui eu acho que é uma coisa muito forte que sai do campo específico da sétima arte
o cinema como a sétima arte, e entra para um campo de cinema como uma linguagem, e como uma construção de conhecimento mesmo. Eu acho que isso a Nouvelle Vague deixou como uma herança muito positiva para nós. O cineasta não é só um diretor, né? Um diretor, ele passa a ser um autor. Então vai nascendo aqui a ideia do cinema de autor, né? Então, quando nós, é difícil você falar, você vê uns filmes hoje que você nem lembra quem é o diretor, né? Enfim, quem é que fez Vingador? Quem é que fez o primeiro Batman, o segundo, Vingadores, isso, Vingadores, você não lembra muito bem, né? Mas agora tem aqueles cinemas de autor que você fala, pô, os filmes da Petra Costa, por exemplo. Petra Costa, ela tem uma marca, né, aqui no Brasil. E aí vai. E quem fundou essa ideia de o cinema como uma linguagem própria, como autor mesmo, foi a Nouvelle Vague, né? Claro que você tem cineastas antes clássicos, o Eisenstein, vários deles ali, o Griffith, mas assim, o cinema de autor mesmo, com a linguagem própria, poética e tudo mais, começa com a Nouvelle Vague. Né? Tem uma frase do Godard que ele diz: uma história deve ter um começo, um meio e um fim, mas não necessariamente nessa ordem. Né? Então é o que ele está falando, assim, não tem. Essa é uma outra questão no cinema, né? Hoje a maioria dos cinemas eles usam não sei se vocês perceberam, os filmes comerciais, né? Eles usam uma estratégia assim, eles mostram o final, eles começam o final, não sei se vocês perceberam, não dá toda a deixa eles não dá toda a deixa da história, mas é uma cena final ali, depois eles colocam 6 anos antes, 10 anos antes, 20 anos antes, aí que vai começar a história, mas ele já marcou ali com o que vai rolar lá na frente, né? Rogério, Pode falar, Bruno. essa questão da poética, quando eu comecei a ver o filme também, começou com aquelas cenas que ficam parecendo um documentário. E aí eu fiquei vendo, nossa, mas que filme pesado, será que eu vou conseguir assistir agora? Era até de noite, assim, eu falei, acho que vou deixar de assistir amanhã. E aí passou uns 15 minutos só acho que foram naquelas cenas, né? E aí acho que nesses 15 minutos também começam as falas, que eu fui percebendo que era uma coisa que eu ainda não tinha visto, ainda não tinha visto esse filme. E aí, depois de assistir o filme, eu fui pesquisar um pouco sobre. Depois que eu fui ler lá no livro, e fui pesquisar e vi que ele foi escrito pela Marguerite Duras. Eu não sei se fala assim. Marguerite Duras. Eu li. É que é francês, né? Aquela coisa. Marguerite Duras, então vamos falar certo. Eu li um livro dela há um tempinho atrás, chama O Amante. E depois que eu fui associar assim, eu falei, gente, mas realmente tem tudo a ver com ela. E foi ela que foi a roteirista. E aí ela também faz parte desse movimento que é francês, não vou falar em francês para não arriscar, mas que significa novo romance. Que tem tudo a ver. Quando eu ouço você falar das características de Nouvelle Vague, eu também associo a esse movimento da literatura, que são personagens mais introspectivos, que não tem mais essa questão de presente, passado, futuro para se contar uma história. Mas você, através do presente ali do personagem, ele vai, ele volta, e a partir dos desejos dele, pelas vontades, né, tem uma coisa muito da psicanálise também, ali na Marguerite, você vai contar a história desse personagem. E aí, eu acho que no Hiroshima fica muito interessante essa questão, porque quando se coloca que também se trata de uma crítica, né, quando foi colocado ali para ele que ele faria um filme sobre Hiroshima, e aí vem a questão do romance, fica essa questão também onde que entra Hiroshima nesse romance, né? Aí quando eles falam, acho que coisa que a gente vai falar mais na frente, né, sobre memória, ela querer esquecer um romance que ela viveu, né, na história dela, e a questão desse evento que aconteceu na história da humanidade. Talvez por um momento ali ficou esquecido, mas eu acho que o filme ele traz para a gente não esquecer, né? Que é uma marca. E eu acho que é por aí que eu fui vendo esse filme. Não, é isso mesmo. Também esse negócio de ver lá na frente, assim, é como você fez aí. A gente vai conversando sobre o filme. Eu tô norteando aqui para levantar a bola, né? Aí o pessoal vai, vamos conversando sobre o filme. E realmente é isso aí, né? Marguerite Duras, o roteiro é dela. Puta, você vê, roteiro de uma escritora genial, né? Você vê o nível. Mas, assim, e isso é interessante, porque os franceses aqui, a Nouvelle Vague, eles estavam justamente querendo... porque existia uma tendência, né? Uma linha, assim, principalmente no cinema americano, de você filmar
os livros, sabe? A literatura, os filmes, os roteiros vinham da literatura. Até no filme noir aqui que a gente discutiu, por exemplo, tem o filme Falcão Maltês. Esse filme noir, esse filme veio daqueles filmes, aqueles livros norte-americanos de detetivescos. E eles, então, muitos filmes, assim, era uma fórmula, sabe? Pegar o livro, porque as pessoas liam pra caramba, né? Assim, não tinha essa questão da TV, essas redes sociais, essas coisas todas. As pessoas eram muito mais leitoras do que hoje, né? E aí, e esses romances, tal, essas coisas todas, elas circulavam muito. E havia uma tendência de você, então, filmar roteirizar, né? Essas obras literárias. E eles, um movimento deles foi justamente de romper com isso. Mas agora olha que interessante. Quem fez o roteiro foi roteiro de cinema mesmo, especificamente, né? E quem fez o roteiro foi Marguerite Duras, que é da literatura, que ela é romancista, né? Escreveu O Amante, que é o grande clássico e tal. E isso que é interessante, né? No caso do René aqui, mas os roteiros, outros não eram assim, roteiros desses jovens franceses, né? Nesse caso do René, que ele realmente, esse filme, um filme se tornou até, é um filme clássico, né? Mas tem essa marca da Marguerite Duras, mas assim, os outros autores, como era um cinema de autor, assim, eles focavam muito no roteiro que eles escreviam, né? O Godard e o Truffaut eram assim. E aí virou assim, a marca deles, a escrita deles era a câmera, né? É a câmera. Assim como o Glauber Rocha, né? Que a ideia do Glauber Rocha o Glauber Rocha tem a marca dele no cinema, né? Cinema nacional. Ele é autor mesmo, assim, e o roteiro é o Glauber Rocha, aquela coisa da ideia na cabeça e a câmera na mão. É justamente isso, porque o roteiro vai muito de improviso, né? O roteiro vai se improvisando também e vai sendo filmado. Claro que tem o norte do roteiro, mas ele vai se construindo nas imagens, vai se construindo ao fazer o cinema, né? E isso que é interessante esse legado, porque hoje nós podemos falar, pô, tem até cinema experimental, né? Tem muitos dramas experimentais, cinema experimental e tudo mais, as pessoas apostando em outros tipos de linguagens. Mas para mim, essa é a herança da Nouvelle Vague ainda, né? Que tá até os dias de hoje. Pô, Godard tá filmando aí, né? Tá filmando aí até hoje, né? Então, claro que não tem mais esse gênero específico, Nouvelle Vague, penso, porque hoje a gente está numa pluralidade muito grande, as pessoas vão misturando, né? Você vê aquele filme do Martin Scorsese lá, a Aventura de Hugo Cabret, lá que ele vai fazer filma aquilo lá em homenagem ao cinema, né? Então, quem assistiu aquele filme é maravilhoso, que ele vai lá mostrando o cinema lá atrás, tal, uma homenagem ao cinema, né? Através de um garoto. E, enfim, hoje e tem também a questão hoje da tecnologia, né? Tecnologia que também tem filmes aí comerciais que você praticamente só está vendo a história ali, ela está muito submersa, né? Praticamente o que você está vendo são só estímulos visuais, né? Audiovisuais, né? Através da tecnologia. Enfim. Propaganda também, né? Eu lembro de uma fala que ela fala: se a gente se a gente faz filmes para vender sabão, por que a gente não faz um filme para vender a paz? É uma crítica duríssima, né? Exatamente. E eles fazem isso é um ponto importante, porque eles fazem uma crítica já à sociedade de consumo, né? O Nouvelle Vague é uma crítica a esse tipo de sociedade que está se estruturando lá. Ô, Reginaldo, eu não entendi o que você falou aqui. A Mônica queria ver um filme do Godard? Não, pô. Que a música do Legião Urbana, do Eduardo e Mônica, aí ela fala, mais amor do que a lei, do Godard. Exatamente. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e falar um pouquinho. Uma curiosidade, o nome da atriz do filme é Manuela Riva. Ela foi a mulher mais velha a ser indicada a um Oscar. Ela foi indicada ao Oscar em 2012. E 2016 ela veio a falecer. Em relação ao cinema novo, ao cinema Nouvelle Vague, ele fala lá no texto lá do livro que apesar de ser um movimento intelectual, que assim eles produzem muito artigos relacionados a cinema, trabalha tudo, mas eles evitam esse vínculo com a escola, com a academia, já não tem muito interesse esse vínculo.
especificamente no filme, eu gostei muito, assim, é uma sensibilidade muito grande, né? Eu fico imaginando o escândalo do filme, lá em 1959, ele é muito à frente do tempo, uma sensibilidade muito à frente do tempo, aí mostra o museu de Hiroshima, aquela coisa toda, toda a tragédia, toda a desgraça, e uma parte lá que eles estão discutindo do bar, que ele bate nela, né? E ele bota para ela tomar a cerveja mesmo, ele faz meio que um terapeuta, né? Uma terapia nada ortodoxa, nada convencional, para ela colocar para fora, e deixa claro o estigma, né, que eles colocam, igual, por exemplo, ela se apaixona pelo alemão lá, e passa aquilo tudo, e coloca o sofrimento de uma paixão, né, pelo fato dela ser mulher, talvez se fosse um homem que se tivesse apaixonado pela enfermeira alemã, talvez seria diferente. Mas pode continuar aí, depois eu falo mais. Ah, eu também quero falar. Vocês me ouvem? Desculpa, eu tô com o fone, desliguei o fone sem querer. Ah, Assim que é ótimo, eu só levantei a bola. Vamos conversando, vai embora, Nívia, pode falar. então, quando começa o filme, os corpos suados, tem uma hora que parece que é um brilho, uma purpurina que tem em cima do corpo, né? Aí eu não sei se a ideia era passar a impressão da radioatividade, do corpo suado, o brilho era por conta do efeito e tal. Eu lembrei de outra coisa, que não tem muito a ver, mas tem a ver. Quando a gente teve aqui em Goiás o acidente radioativo com o Césio 137, que as pessoas tocaram exatamente por ser muito brilhante. E aí depois a gente teve um monte de morte, um monte de problema, ainda tem até hoje, e durante o filme aí tem um momento que eles falam das mulheres que, ainda assim, com o perigo da radioatividade, escolhiam ser mães naquele momento, mesmo sem saber como é que a criança nasceria, o enfrentamento delas nesse sentido. E daí, quando começou também achei um pouco pesado, igual a Bruna falou, eu falei, nossa, mas se for assim vai ser tenso, porque é 1h40 e se for assim não vai dar não. Esse negócio de ficar, igual você falou, ficar morrendo esse monte de gente toda hora, a gente vai assistir um filme para dar uma aliviada e assim não vai rolar não. Mas aí muda. E aí eu acho interessante porque eles não têm nomes, né? É ele e ela, os personagens não têm nome. E daí quando ela fala assim, eu estive em Hiroshima, falando de ter visto, de saber como é que, mais ou menos, né, mesmo não estando lá, do contato que ela teve olhando pelos jornais, por tudo o que noticiou a tragédia de Hiroshima, e ele tentando fazer com que ela esquecesse. Aí eu lembrei do livro da Ecleia, das memórias, porque aquelas pessoas lá que moravam lá, os velhos principalmente, tinham muita memória da Hiroshima de antes e da Hiroshima que virou, né? E que as pessoas, a tentativa de esquecer a tragédia e, de certa forma, de deixar aquelas imagens, aquelas coisas lá no museu para que a vida seguisse. E daí do que eu ia falar do soldado, o Reginaldo falou mais ou menos igual, e eu não vou falar não do soldado alemão. O interessante desse início do filme, né, que a pele realmente é a pele radioativa, né? Depois do efeito radioativo, ela, como você disse, ela vai se transformando, aí fica até ficar uma pele lisa, né? Esse começo do filme, a meu ver, ele conecta com o final e dá um fechamento, porque o final você não sabe o nome dela nem o dele em momento algum, um ou outro se refere ao nome a um nome, né, chamando pelo nome, mas no final ela fala vocês viram que ela soletra, né? Hiroshima. E ela pergunta: o seu nome é Hiroshima? Aí fala: sim, meu nome é Hiroshima, né? É como se fosse assim a transformação, né? Uma crítica, eu interpreto desse jeito, assim, uma crítica feroz a essa desumanidade, essa estupidez humana, não é? E acho que não tem. A gente achava que tinha limite a estupidez humana, mas está vendo que não tem, parece. E aí a pele se metamorfoseia, né? Metamorfoseia
E também no final, é como se fosse assim, Hiroshima desaparece, o que fica é o amor, né? E Hiroshima, meu amor, é isso. O amor, a Hiroshima, que é o trágico, se transforma no amor, né? Então, eu acredito que é uma puta de uma sacada, né, do autor, e ele vai trabalhar, diretor, autor, né, a gente fala autor, mais do que diretor, e ele vai trabalhando isso com a memória, né, memória dela, tal, vocês viram que, você não sabe, às vezes ela está no sonho que ela teve, mas o sonho passou a ser aquele soldado britânico lá que ela conheceu e, enfim, aí já você não sabe mais o que é sonho, o que é real, né? E talvez isso seja uma própria metáfora da própria vida mesmo, que nós sonhamos acordados, né? Nós sonhamos acordados e depois nós fazemos projetos de vida e depois você cai numa realidade que aquilo não se concretizou, mas essa não concretização faz você ter um aprendizado e um crescimento para você lidar com o real, enfim. É poesia pura, sabe? Poesia pura Eles que... escolhem se denominar-se, ele a chama de Nevers, né, da cidade que ela nasceu, e ele chama ele de Hiroshima, né? Exatamente. É como se fosse assim, né? E Nevers é uma cidade onde ela tem os traumas individuais dela, né? Os traumas individuais dela, mas tem uma vida que pulsa ali, ela teve lá seus conflitos, teve também seu problema de psiquiatria, né? Que eu entendi assim, mas e ele também teve esses problemas de Hiroshima, que é no própria memória também dele que está marcada, porque não sei se vocês lembram no começo, ela falou, você estava em Hiroshima? Não, eu não estava, mas a minha família estava. Então subentende-se que ele carrega as dores de Hiroshima sem estar marcada no corpo. Né? Não está marcado no corpo, mas está marcado. E ele é arquiteto, né? Ele reconstrói as ruínas que foi. Exatamente. E aí você vê como um esquema de documentário terra arrasada e depois você vê as ruas, os bares, os restaurantes. É como a vida vai renascendo, assim como a pele foi se transformando, voltando à sua normalidade, né? E no final o que fica? No final fica o amor. Fica o amor, né? Não é? E isso que é muito interessante, porque é uma poética que em momento algum você vê, sabe aquela coisa piegas, ou assim, moral da história, e fica o amor, tal. Não é assim, é uma coisa que vai sendo construída poeticamente, com idas, vindas, memórias, sonhos, né? E não tem aquele dramalhão, sabe, que se faz com aquelas fórmulas hollywoodianas mesmo, né? Fórmulas hollywoodianas, sabe? Aquele que aí você começa o filme e tal, e desenvolve o filme, aí a pessoa se afasta, no final eles ficam juntos para sempre, né? O chamado happy end, o final feliz, né? O happy end. Depois Hollywood deu uma virada e agora deixa sempre o final em aberto, né? Não, só ia comentar essa parte hollywoodiana que não tem aquela questão do herói e o vilão, né? E até o fato deles não terem um nome, eu acho que universaliza essa questão. Qualquer um poderia, né? Quem são os responsáveis? O ser humano, né? Sim, exatamente. O nome é assim, não precisa dar nome aos bois, né? Porque até essa ideia da crítica social, e ao mesmo tempo que tem a crítica, o afastamento entre nós, mas como nós nos aproximamos, né? Você não precisa nomear, assim, é uma movimentação humana, né? Nós não somos só aquela tragédia, né? E nós não podemos pensar que nós somos só o que está acontecendo hoje, né? Também, quer dizer, sempre fica aquela coisa meio de caixa de Pandora, né? Fica lá, você tirar a esperança de Hiroshima, né? Na verdade, o Alain René fez isso. Ele falou, olha, e o cara está fazendo isso em 1959, não era muito longe da tragédia que aconteceu em Hiroshima, né? Porque muitas histórias de amor... Pode terminar. Não, eu estava tentando lembrar a data teve o ataque de Pearl Harbor, que depois os americanos retrucaram com o ataque em Hiroshima. Agora eu não lembro exatamente se foi 43, 44, não sei se... É agosto de 45, acho que é 6 de 45. Agosto. Sim, no final da guerra, né? Aí daí outra coisa que agora falando assim no final da guerra, eu lembro que para sua disciplina uma vez de antropologia, o meu grupo foi o que falou do crisântemo e a espada, né? Que fala da condição dos japoneses quando teve o rendimento, o orgulho deles ferido lá com aquele atentado e eles saem da guerra.
mas não era por isso que eu chamei, não. Eu vou falar da questão das histórias de amor, que quando eles não têm um nome, ela não tem um nome, ele não tem um nome, e tipo, o soldado morreu na guerra e ela ficou, ele foi para a guerra, e de certa forma, naquele momento, quantas histórias de amor ficaram suspensas por conta da guerra, né? Quantos foram e não voltaram? Quantos ficaram esperando alguém que nunca mais voltou, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Exatamente. A novela Vague, eu acho que ela está nessa transição, né? De um pós-guerra, as dores de um pós-guerra, né? Os traumas gerados pelo pós-guerra. Ao mesmo tempo, os caras foram geniais porque eles já praticamente vislumbraram ali os valores que a sociedade estava ali estava se encaminhando, né? Para essa coisa da sociedade de consumo. Eu lembro até se vocês pegarem pela arte pop, né? Arte pop que foi também nesse período aí que foi feita a crítica, né? Do Andy Warhol nos Estados Unidos, né? Fazendo a crítica à sociedade de consumo, falou, quer ver? Eu vou fazer uma arte aqui, e criou arte pop, né? Pintou as sopas Campbell e virou uma obra de arte, né? Figuras de Marilyn Monroe, aquela coisa da sociedade americana mesmo ligado a Hollywood e ligado à sociedade de consumo, né? Já existia ali uma tendência de que o mundo se encaminhava para uma massificação consumista, né? E esses caras, acho que eles identificaram isso pela perspectiva do cinema mesmo, né? E daí vinha a ideia de transgredir, de romper, aquela ideia mesmo do conservadorismo que já se formava, né? Aqueles valores da família americana, né? Família americana com seus carros, tal, suas casas. Família margarina, que a gente chama aqui no Brasil, né? E vem com todo aquele imaginário de falando, bom, aqui é né? Esse é o modo de vida americano, né? Ao ser exportado para o mundo. E aí vem essa transgressão desses caras através do cinema, né? Que aqui mesmo no Brasil também, o Glauber Rocha vai fazer isso depois, vai fazer, ó, nossa história aqui precisa colocar o dedo na ferida, né? Depois o Glauber Rocha alguns acusaram de criar uma estética da fome e tal. O Brasil é um país faminto, com vários problemas sociais, né? Ele vai fazer o quê? Vai esconder isso, né? E aí então é o seguinte, a gente pode pensar assim, esses caras, eles não tinham recursos também, né? Eles não sei se eles, por exemplo, se você pegar para ler sobre a novela Vague, eles usavam os trilhos, aqueles trilhos que nós temos hoje, cinema, tal, quem já viu making offs aí, tem making off para todo lado. Os caras faziam em carrinhos de supermercado, pois imagina, fixar uma câmera no carrinho do supermercado e empurrar, né? A gente hoje pode fazer cinema com celular, né? Tranquilo, dá para, né? Então você imagina, os caras não tinham, o recurso deles era muito menor que o que nós temos assim individualmente, né? Então, e essa é uma outra coisa, romper com a estética. Assim, esse filme da Alain Resnais, claro que não. Mas estou dizendo os outros filmes, do Truffaut, do Godard, outros filmes já que usaram esses recursos. Tem curtas, eles fizeram muitas curtas-metragens a partir de recursos poucos que eles tinham. Então, o foco o que era? O foco era no roteiro. Se fizer um roteiro, mesmo que improvisado, mas aí indo numa poética, e a poética da vida, né? A poética da vida do ser humano e tudo mais, porque ali depois você está depois também da estética do surrealismo, né? O surrealismo foi uma marca muito forte também, porque ele rompeu no campo das artes plásticas com aquelas belas artes, né? Não que ele tenha feito isso sozinho, já teve o dadaísmo antes, o cubismo e tal, mas o surrealismo foi para chutar o pau da barraca, né? Porque e o André Bazin, que não sei se vocês viram aqui, né? Tem vários no texto mesmo, várias referências. Quem teorizou muito foi o André Bazin, né? O André Bazin era um dos caras que era do surrealismo, né? Ele falava: não vamos deixar a bandeira da loucura meio pau, né? Tem uma frase dele: não vamos deixar a bandeira da loucura meio pau. Vamos pôr lá a bandeira, hastear a bandeira da loucura, né? E é no sentido mesmo do ser humano assim criar e deixar soltar a poética da vida, né? E aí isso vai para o cinema. Agora você imagina, vai para o cinema já tem um mundo ali mais comercial, o cinema já está ficando um negócio, já é um negócio, né? Então isso acaba sendo realmente um cinema muito marginal para a época, mas foi fundamental pela ideia de que vai para as ruas, vai filmar o realismo, né?
Hoje nós temos aí pessoas que, por exemplo, fecham uma cidade. O Bacurau não foi assim? Eles praticamente lá, junto com a prefeitura, usaram a cidade inteira como uma referência, né? O set de filmagem é a cidade, né? Então, isso foi... A novela vaga é uma escola, realmente. É um gênero que foi deixado a partir de recursos mínimos, né? Mas como uma... Porque o foco é que era o mise-en-scène, né? O mise-en-scène é uma palavra francesa que significa a expressão de uma paisagem mesmo, né? O local, a mise-en-scène que está formada, né? Então, o foco era nisso, pegar o espaço, aquele espaço, o mise-en-scène daquele espaço, e o roteiro em cima disso, né? Em cima disso e da poética das pessoas, da poética da vida, né? A narrativa sem linearidade, né? Então, e outra coisa interessante que eu acho que não sei quem falou aí do museu, né? É o Museu de Hiroshima, né? Existia essa dialética aí tinha essa coisa meio que um pé no documentário no início e um pé nessa ideia do museu, essas ideias, né, da dialética. Aí ficou essa dialética no museu e a rua. A Alain René vai lá e já filma o Museu de Hiroshima mesmo, né? Coloca ali, assim, filmando o museu. Praticamente você fala assim, é um documentário o filme? Realmente dá a impressão que nós estamos entrando no documentário. E essa coisa muito pesada no começo, né? Mas é como se fosse assim... me lembra muito a teoria do caos, sabe? Que as coisas, assim, do caos emerge, sai uma fênix, né? Emerge algo novo e positivo. Então é como se fosse isso, das guerras mundiais vai sair algo novo, né? Da pandemia vai sair algo novo e muito positivo, sabe? É como se fosse assim, do caos vem a teoria do caos, né? Do caos absoluto vem a grande mudança, né? Eu acredito que o Alain René está nesse sentido, né? Não, trabalhando com essas questões, né? Ao propor esse filme, né? É legal que o Geraldo colocou também essa coisa da música do Renato Russo, né? Eduardo e Mônica, porque ficou realmente isso, sabe? Você falava de Godard nas faculdades, por exemplo, vixe, minha geração lá que a gente estudava na universidade, apesar que eu estava lá, a universidade que eu estava era a Universidade dos Filhos de Metalúrgica, lá no ABC de São Paulo, tudo bem. Mas se você pegar lá uma USP, essas coisas assim, essas questões aí, sabe? O pessoal que já começa a diferença. O que você assiste, sabe? Um perguntando para o outro, o que você assiste? Eu assisto Godard, meu filho assistiu um filme de Godard e tal. Pode acarretar, de certa forma, né? Guardadas as devidas proporções, podia acarretar aquilo que o Bourdieu fala, né? Da violência simbólica, sabe? E você fala assim, é diferente. Eu assisto Godard. Aí o outro, não, mas eu assisti o Capitão Nascimento. Sabe? Aí fica aquela, né? Na minha época era muito forte isso, né? Agora, eu não sei se isso está tão forte assim, porque eu acredito que esses filmes, por exemplo, eles são assim, se a gente não discute em cineclube ou assim pessoas apaixonadas por cinema, eu não sei se as pessoas vão fazer esse tipo de discussão não, né? Por exemplo, eu não daria para levar esse filme, não sei se seria legal levar um filme desse para a gente discutir, né? Falar assim, vamos ter que ver se os jovens começam a assistir cinema. Acho que não seria começar com a novela vague, com Godard e tal, já vai assustar, assim. Não é que as pessoas não têm capacidade, mas ficou caracterizado como um filme, né, na época, muito intelectualizado, e hoje as pessoas, não sei se elas têm paciência, sabe? Porque a gente quer nós estamos numa geração muito videoclíptica, né? Videoclíptica. E você vai rápido, não tem muito tempo para perder, não. E esses filmes, eles têm tomadas longas, planos longos, né? Poéticas, falas que você quer compreender e não compreende, porque não é para compreender de imediato. Muito silêncio. Muito silêncio, muita música. Você viu a música? A música e... O começo do filme, a música e aqueles corpos se entrelaçando, dura uns 10 minutos, né? No total. Então, assim, 15 minutos, né? Então, você já vê que já, assim, não é nada comercial. Não é nada comercial. Porque o comercial realmente tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula.
E eles estavam querendo justamente fazer essa ideia do cinema como autoria, né? Como se... Mas não era para elitizar, tanto que eram jovens sem dinheiro algum, né? Não era, só que depois é que de certa forma foi elitizado. Aquilo que eu estava dizendo, pode ser minha geração acho que fez isso, né? Transformar num poder simbólico. Quem assiste tais filmes, quem ouve tais músicas, e quem não faz isso é menor, sabe? Acho que ficou reforçado aquela ideia aquela divisão de cultura erudita, popular e de massa, né? Onde a Marilena Chauí, por exemplo, tem um livro chamado Cultura e Democracia, ela dizendo aquele livro dela para combater essas divisões, né? Cultura de massa, popular e erudita, né? Porque ficou muito marcado aquela geração que os filmes de Godard, Nouvelle Vague ou outros, né? Ou então as músicas clássicas, é tudo para uma camada específica da sociedade, e o restante não tinha direito a isso, não. Então, eu acredito que isso aí, não sei, ainda permanece, né? Mas de uma maneira que eu acho que nem mais a chamada elite, entre aspas, está assistindo Godard ou tá ouvindo música clássica, sabe? Ficou assim, enfim. É uma discussão, outro tipo de discussão, né? Do que está rolando hoje. Bom, aí outra coisa que eles usam muito é a voz. O René nem faz muito isso. Ele faz no começo do filme, que a voz, não sei se vocês viram as tomadas, os planos longos, as tomadas, e tem uma voz over ali, né? A voz dela falando sobre Hiroshima, a voz dele. Você sabe que tem alguém dialogando, mas não sabe quem é. Porque você só vê no começo lá os dois corpos entrelaçados, não sabe quem é, né? E a figura do narrador, eles usam bastante também essa figura do narrador, né? Tem um filme do Godard maravilhoso, que eu tentei achar para a gente discutir ele, que é o Alphaville, né? Alphaville é uma distopia, assim. É um filme maravilhoso, assim, mas não tem ele... Tem que baixar o filme aí para enviar para as pessoas, é mais difícil. Eu falar para as pessoas baixarem, né? É mais complicado. Então a gente usa mais esses links que estão abertos aí no YouTube, né? Bom, aí... O que mais aí que a gente pode... Alguém já assistiu, aqui já assistiu Chernobyl? Chernobyl é uma microsérie do HBO e tem 4 capítulos só. É da Netflix? Aquela que Não, passa do eu não sei se reator? tem na Netflix. Eu assisti pelo HBO. Tem uma na Netflix que mostra do primeiro reator, que até o chefe lá eu esqueci o nome dele, eu não sei se alguém pediu a fala. Ele alerta do risco da explosão do primeiro reator, só que o cara não dá a menor bola e depois vai morrer muita gente. Só que ele fala que é o preço a ser pago também para conter aquele incidente de certa Aí nessa minissérie, eu tenho ela todinha. Se alguém quiser depois, eu vejo se dá para compartilhar no Drive, porque eu tenho os 4 episódios separados. Aí nele lá tem contando a história de Chernobyl lá. Mas assim, eu assisti aquele de Chernobyl e assisti aquele outro da Rosa, da Hiroshima, Meu Amor. E assim, a fotografia do filme da Nouvelle Vague impacta muito mais a gente do que o outro, porque o outro já é um filme comercial, né? E tem mais uma construção diferenciada que deixa a gente pensativo, reflexivo, mas ele aponta mais as questões políticas, o porquê, o envolvimento e tal da Rússia e a negligência em cuidado e tal com os reatores do que com a tragédia em si, apesar de passar uma cena bem cabulosa. Eu tô viajando aqui, eu escutando vocês falando. Eu tive até um imprevisto, acabei demorando a entrar e tudo Viagem em mais. voz alta. Mas aí, escutando isso, eu não sei por que não, mas eu lembrei do Ney Mato Grosso com a música Rosa de Hiroshima também pensa nas crianças, mudas telepáticas, aquela parte aí, vocês falando. Eu fiquei lembrando do Ney Mato Grosso com a música também. A questão do caos, Mas da tristeza, a dá Bruna para também lembrar falou. mesmo. Porque no início do filme lá, quando a narração tá lá fora do diálogo, já tá over ali, né? Ela fala das flores, ela não fala rosas, mas ela fala das flores que estão surgindo das cinzas, né? As flores surgindo de Hiroshima, as flores que vão surgindo das cinzas. Né? E foi o que na verdade, é o que o Ney Mato Grosso chama de rosas de Hiroshima, né?
Porque ficou realmente isso aconteceu, né? Como a natureza, assim, a estupidez humana fez isso e a natureza ela está acima ela está acima da estupidez humana, né? É meio que clichê falar assim, a natureza tem suas próprias, mas é um pouco isso mesmo, né? A natureza mesmo ela reage no sentido de reconstrução da vida, né? E nós somos muito mais destruidores da vida. É meio que Só além que, do que assim, nós, se a né? gente pegar em termos comparativos, o ritmo nosso de destruição, a natureza não está conseguindo acompanhar para se reconstruir, né? Não dá. Então, a gente realmente está... Tem É até meio. algumas frases... Eu acredito que esse filme é extremamente político, assim, porque... Não, você ia falar, Max? Não, pode concluir, depois eu falo. Não, porque tem umas frases que eu pensei... Primeiro, algumas frases que eu pensei lá. Que ela fala, por que negar a evidente necessidade... Não sei se vocês lembram, praticamente ela está contemplando Hiroshima ali. E ela fala, por que negar a evidente necessidade de memória? Né? Evidente necessidade de memória. Aí tem um outro momento que ela fala assim, ó, é preciso evitar pensar nas dificuldades que o mundo nos apresenta algumas vezes, senão ele se tornaria irrespirável. Né? Putz, isso aí casou muito com o que nós estamos passando hoje, eu pensei dessa forma, né? E eu vi nessa semana, eu até citei, acho que numa aula aí que eu fiz de referência, acho que no início de uma aula para a gente... porque eu acredito, assim, essa coisa da poética a gente precisa recuperar a poesia, sabe? Aí eu assisti nessa semana aqui na Cultura o Fabrício Carpinejar. Foi Ele ontem. Foi ontem? Não, ontem foi... Foi que você falou do Fabrício Carpinejar, ouviu o som, Ah, ele escutar o som dos exatamente. urubus. Foi mal, pode falar. Isso. Não, eu acho maravilhoso. Putz, isso aqui tem tudo a ver com essa frase, né? Porque o Fabrício Carpinejar, sabe? Aí foi perguntado para ele nesse sentido, assim, olha, o que fazer agora nessa situação, né? Porque você liga o noticiário, ele é só Hiroshima, né? No sentido lá do início do filme. É terra arrasada, né? Porque as pessoas rezando em hospitais e tudo mais. Aí meio que o Marcelo Tasso pergunta para ele, olha, mas o que fazer? A gente vai ficar nessa seara de ver isso e só falar sobre isso e só pensar nisso, né? Como daí para uma doença, para uma crise numa saúde mental é um passo, né? E aí o Fabrício Capinejar dá uma pensada e fala assim, olha, nós temos que nos policiar para não ficar só ouvindo corvos e urubus, né? Sons de corvos e urubus. Nós temos que procurar ouvir sabiás, canários, né? O cara é um poeta, ele responde tudo na poesia, né? Eu achei isso o máximo, porque eu tava o próprio urubu em pessoa, né? O próprio corvo, assim, há um tempo atrás. E sabe, porque a gente fica nessa toada das ciências sociais, né? E a gente, como cientista social, no historiador, também deve estar cheio de historiador aqui, acho que é a mesma coisa. A gente fica muito preocupado com essas questões que nós estudamos, política, sociologia e tudo mais. E aí a gente esquece a poética, né? Aí a poética fica de lado. Aí eu pensei assim, sabe uma coisa? É isso. Equilíbrio mental é você buscar a poética, buscar a poesia, né? E aí você busca poesia onde? Na música, no própria poesia, no cinema, nas artes, né? Você não fica se alienado à realidade, não é isso? Só que ela é o que ela fala no filme. A gente tem que falar ela porque não tem o nome do personagem, né? Pô, essa frase eu anotei assim porque é uma frase muito marcante, né? Preciso evitar pensar nas dificuldades que o mundo nos apresenta algumas vezes, senão ele se tornaria irrespirável, né? E é isso. Ou você, eu falei, puta vida, né? Um filme do Godard. O filme do Godard é sempre filme do René, né? E o filme do Godard, do Truffaut, esses filmes aí ficam para sempre, né? Porque são clássicos. Aí você fala, daqui a pouco a gente vai estar lá na frente, num outro contexto, vai pensar outra frase desses filmes e vai utilizar, sabe? Vai pensar. Por isso que esses caras são autores. Eles falam, nós somos autores mais do que diretores, né? Mais do que diretores, assim. Então, eu achei o máximo isso, né? E ela vai fazer, por exemplo, quando ela fala, eu sou uma atriz, estou fazendo um filme sobre a paz, na verdade é o René que está fazendo um filme sobre a paz, né? O Hiroshima, Meu Amor, é um filme sobre a paz, né? E a personagem, ela tá... É como se fosse assim, filmar dentro do filme, né? Eles têm muito isso, eles têm essas sacadas.
não sei se vocês viram no próprio texto, fala isso, né? A Cinemateca, o museu, né? Eles têm muitas essas referências com essas instituições, mesmo porque eles são de uma instituição, né? Eles eram da Carrière de Cinema, eles eram da imprensa, né? Cinematográfica, assim. Então, eles têm esse pé, sabe? Um pé no real e transformar. É o realismo poético mesmo. É o realismo poético, né? Se for denominar, o que é o Nouvelle Vague? Qual é o objetivo da Nouvelle Vague? É um realismo poético, onde você tem os corvos e urubus, mas você tem o sabiá, o canário e os outros pássaros, sabe? Mas se for expandir para o ser humano, é isso, né? É isso. E eu penso assim, imagina esses caras, como os caras fazem, né? Bola isso no campo imaginário, filma isso numa poética, misturando passado, presente e futuro. Não, futuro não, né? Futuro ali, futuro não fica no nosso imaginário, mas eles trabalham com a ideia de presente, passado e nas memórias e trabalhando com a tempos e não mostra para você que tempo que ele está falando. Putz, isso aí é muito. Parece o James Joyce na literatura, aqueles fluxos de consciência, que se nós pararmos, né, o James Joyce é isso no Ulisses, né? Se nós que ele escreveu lá o que dois personagens ficam pensando um dia inteiro, que passa na consciência deles o dia inteiro. É como se fosse nós, né? Imagina o que passa nas nossas consciências o dia inteiro desde que a gente acorda até a hora que dormir. Então não tem lógica, né? Não tem lógica, quer dizer, não tem começo, meio e fim. Você vai para sua memória do passado, você fica no presente, você vai para lá, você vem para cá. Esses caras eles fizeram como se eles estivessem filmando isso, sabe? E aí é uma quebra até com essa perspectiva cartesiana, né? Porque nós estamos acostumados na nossa cabeça assim, começo, meio e fim. Você não vai falar do fim, voltou para o começo, foi para frente, foi para trás. Então isso aí é poesia. Quando você está nesse campo é poesia, né? E a poesia, ela, não sei quem está lendo poesia hoje em dia, né? Lendo ou aberto para poesia, né? O Morin falava nós temos vida prosaica, né? E a vida poética, né? A vida prosaica e a poética. A poética, ela é caótica no sentido de que não tem uma lógica, né? Tem começo, meio e fim. Assim. E o prosaico não. O prosaico tem começo, meio e fim. Né? O que eu vejo é que esses caras eles filmam a vida poética. Essa vida sem, sabe, aquela coisa que até um sistema força não, ele induz nós a sermos assim, né? Você nasce, vai estudar, não esquece de estudar, para você ter um trabalho, vai casar, vai ter filhos, vai ter uma família, tal, vai se aposentar e vai morrer. Então, a linearidade, assim, a ausência total de poética, mas só que você está servindo, mas isso é ótimo, porque você é uma força de trabalho, né? É uma força de trabalho. E para que ter poética na força de trabalho? Força de trabalho é isso, é começo, meio e fim. Nasce, vive e morre, e seja um trabalhador para o sistema, né? E os caras filmarem dessa forma, te tira do lugar, né? Te tira do lugar, assim. Agora, você precisa ser, assim, um apaixonado por cinema. Assim, apaixonado que eu digo assim, não precisa ser obcecado por cinema, mas precisa ter, sabe? Meio que deixar se levar pela linguagem do cinema. Deixar se levar, sabe? Deixa a vida me levar, né? Como diz o Zeca Pagodinho. E é isso, assim. Eu não sei se... Professor, quando ela fala lá no início, né, na hora que ainda tem a narrativa, fala das flores que nasceram e dos animais que ressurgiram depois, da vida voltando para Hiroshima. E depois tem o final, lá no final, quando ele vai encontrar ela, acho que ela está saindo das gravações, assim, ela parece que está ainda meio caracterizada de personagem, aí ela para e eles ficam assim perto de umas árvores, de umas flores, e ela para mexer com o gatinho. Aí eu lembrei bem do início que fala da vida, tá lá de novo, né? Que aí tem as plantas, assim, e aí tem umas partes que ela olha da janela e daí já está tudo muito bonito, já está tudo muito organizado, já está tudo voltando para o lugar, né? Exatamente. Aí não sei se vocês viram naquelas
vai se misturando o real com o poético o tempo inteiro, né? Não sei se vocês viram aquela cena que eles estão os dois ali, eles estão prestes a discutindo a despedida, né? Discutindo assim, falando sobre a despedida, ele querendo que ela ficasse, ela querendo, e ela não, tenho que ir embora, né? Mas aí vocês viram aqueles cartazes todos ali, as pessoas com os cartazes com fotos das pessoas depois, né? O pós bomba de Hiroshima, né? E aí, uma delas, aí mostra assim, um cartaz passando da inteligência do ser humano e tal, e falando sobre a pouca inteligência política do homem, do ser humano. Então, mostrando assim, putz, como o ser humano é inteligente para criar uma bomba, né? Puta, mano, criamos uma bomba, caramba, uma bomba que diz, olha só, em 9 segundos foi suficiente para morrer 80 mil pessoas, né? Não, 200 mil pessoas, feriram 880. Então, durou 9 segundos só, 9 segundos. Olha como somos inteligentes. Aí sai outra, como o cartaz dizendo mais ou menos assim, né? Claro que não está falando dessa narrativa, mas aí depois vem outro cartaz dizendo como o ser humano é pouco inteligente politicamente, né? E o que e se a gente for por Aristóteles fala, nós somos animais políticos por natureza. Então, se o ser humano não tem inteligência política suficiente, ele tem uma inteligência material, científica, mas ele não consegue se relacionar um com o outro. Ele tem pouca inteligência para se relacionar um com o outro. Que nós somos animais políticos por natureza, todas as nossas relações são relações políticas, né? Então o filme assim é genial, né? Genial porque assim, você vai pegando cada hora, você vai pegando um elemento para a gente poder discutir, né? E aí é isso. Estava até pegando aqui uma frase do René, que ele fala assim, ele mesmo fala, né, que a ideia é, no decorrer da ação, embaralhar presente, passado, realidade e sonho, né? E o presente e passado coexistem, mas o passado não deve ser mostrado em flashback, né? Como diz o René. E é por isso que você não sabe quando ela está falando do passado, ou ele, você não sabe. Você perde o foco, mas eles estão falando da memória deles. Mas é como mistura o presente e passado. É como se fosse assim, nós somos, meio que óbvio, mas isso assim, nós somos a construção, né, identitária do que fizemos, da nossa experiência. Isso é fenomenologia, né? Do que nós nos constituímos enquanto seres humanos ao longo da nossa história. E aí nós vamos resgatando em flashbacks, como diz o René, né? Essas memórias, elas não vêm linearmente assim. Elas vêm de acordo com cada contexto, com cada experiência nova, né? E o que é complicado aí é isso que ele chama de cinema imaginário, né? Mas aí o que é complicado para quem pode ser complicado para quem assiste é que é um filme que você não pode sair de lá do cinema, por exemplo. No cinema não, agora não tem mais cinema, mas não tem. Depois que você assisti-lo, você não fala assim, já sai com ele na cabeça. Ah, já sei tudo que o filme está tratando. Não é, você vai... É um filme que se para refletir sobre ele, né? Para refletir sobre ele. E sobre as coisas que estão sendo trazidas, porque é uma emaranhada de presente, passado, imaginário, realidade, sonho. E isso não está separado no filme. Não está separado no filme. Por isso que os caras dizem que por isso que muita gente fala, o cinema é difícil, né? Esse é um filme difícil. Mas a questão é que nós aqui estamos mais acostumados à linearidade, né? O tempo linear, passado, presente e futuro, e também com a história com início, meio e fim, né? Então, não é que nós não conseguimos fazer isso e é difícil. É que nós vamos aos poucos perdendo a capacidade de fazer isso. Vamos perdendo a capacidade, assim, tá? Sobre a estética do filme que você falou agora, tem uma coisa que eu achei bem interessante pensando agora, sobre como eles dão um espaço, assim, um tempo para você pegar essas falas, por exemplo. Não são coisas muito aceleradas, não são informações atrás de informações. Por exemplo, essas falas que você falou, eu me lembro muito bem dela falando. Tem uma fala que ela falou na hora, tipo, o esquecimento começa pelo olho. Na hora que ela falou aquilo, eu fiquei tipo,
quê? Mas depois eu lembrei dessa fala e comecei a refletir, realmente, que você não vê, que é quando eu penso muito em memória coletiva, né? Que são o Brasil, os museus, o que você não vê, você não guarda, você não elabora para não fazer de novo, ou para fazer de outro jeito. E aí essa fala foi uma das falas assim que eu me recordo assim, devido a esse espaço que essa estética do filme mesmo, que eu acho que é uma das coisas que mais me agrada quando eu vejo um filme desse. Essas frases que provavelmente vão para o Instagram ali da vida. Você vai colocar uma imagem ali de um quadro e jogar isso aí. Porque elas vão ficando, e eu acho que o filme ele traz isso. Não que eu tô falando que é replicável, mas justamente dessa leveza do filme, que é uma característica que propicia a gente pensar e elaborar ele depois. Fiz o contrário aqui. E é interessante isso, porque eu estou acompanhando assim. Agora nós estamos nesse mundo do streaming, né? E o streaming, ele realmente, ele tem. Eu estava até falando com o pessoal da Ecofalante ontem, ele falou assim, olha, se prepare, porque vai tantos festivais de cinema esse ano. E realmente, eu nem consigo, eu vou colocando no grupo aí os que chega para mim, alguns outros eu esqueço, mas todo dia tá chegando mostra de cinema, todo dia, assim, que o pessoal tá fazendo pelo Brasil todo, né? Só que o que eu percebo assim que tá acontecendo? Aí tô falando de tudo isso para chegar na Netflix, né? A Netflix estão com filmes maravilhosos, também vocês estão vendo que vários filmes aí estão concorrendo, né? As premiações estão lá disponibilizados na Netflix, não chegaram no cinema e chega para nós por conta do streaming, né? Mas aí eu percebi o seguinte: a onda de filmes que são documentários. E os documentários, eles têm, não sei se vocês perceberam, os documentários são legais, tal, mas eu tô me sentindo meio cansado de assistir o tipo de documentário que, por exemplo, fica rolando na Netflix, porque ele é um mundo de informações uma atrás da outra. E os entrevistados, e eu tô sentindo como que essa coisa meio videoclipe mesmo. Vai passando de um para o outro e a frase do cara que dá uma entrevista não dura mais do que segundos, sabe? Aí não dá tempo de você elaborar, não dá tempo. É uma coisa assim, você fica com... Eu assisti, acho que foi antes de ontem, o 13ª Emenda, que fala, puta, foi um puta de um documentário, tá legal, mas é tanta informação assim, ritmo videoclipe, que eu prefiro assistir uma discussão sobre a questão racial, assim, pensar a questão do racismo através do Django, do Quentin Tarantino, de alguns outros filmes aí que trabalham no campo da ficção, que pelo menos dá para nós a possibilidade de nós pararmos para refletir sobre a história depois, tal, porque esses documentários eles são legais, tal, mas a tendência de você não ficar isso gravado é muito, sabe, é muito difícil, porque é muito rápido, muita informação é muito rápido, jogando uma atrás da outra, uma atrás da outra. O algoritmo. Mas os temas são muito importantes. Só que a forma de fazer cinema, quando você se depara com um filme desse, devagar, ele até parece que eu não sei se vocês, estou falando para mim, tá? Não sei se vocês têm, cada um tem uma forma de sentir o filme, né? Estou falando assim, campo do subjetivo mesmo, do sentimento. Para mim, dá uma forma como a Bruna usou a palavra leveza, por isso que eu estou falando isso, porque para mim causa essa leveza também, sabe? Eu tenho essa sensação assim sabe, você assiste respirando o filme, você assiste respirando, você consegue desfrutar esteticamente, né, o filme. E tá falando sobre Hiroshima, pô, que é um puta de um problemaço na história do planeta, da nossa história humana, né? Mas ele possibilita você pensar sobre Hiroshima, sabe? Eu não sei se um documentário sobre Hiroshima, nesse que passa na Netflix, mostrando toda hora todo mundo tal, e a gente vai gravar Hiroshima, sabe? Eu acho que a gente grava muito mais o problema de Hiroshima. Para mim, eu estou dizendo, pelo menos, eu gravo muito mais Hiroshima por essa perspectiva do cinema, né? Não estou falando do campo do cinema, né? Não estou falando da leitura, com essas imagens, com essa poética, do que um documentário sobre Hiroshima, assim, descarregando imagens e informações sobre Hiroshima. Eu posso até falar para o pessoal assim, eu assisti um documentário Netflix sobre Hiroshima. Aí eu falo sobre uma cena lá que eu lembrei, mas é muito pouco, né? Aí você sabe o enredo do documentário, o que ele significa. Mas agora aqui eu vejo que esse filme do Alain Resnais, ele te faz pensar sobre o que foi Hiroshima, né?
Ele faz você sentir, sem ter vivido nada disso. Mas aí que está a estética, né? A estética no sentido do sentimento. A estética é sentir, né? Mas é bem o que a Bruna falou, da leveza, das falas serem mais tranquilas, porque a gente vai assistir um desses da Netflix, por exemplo, se você desliga assim 2 minutos, passou um monte de fala que te tirou tudinho do contexto, porque uma fala rápida é uma fala que vai sucessivamente assim passando imagem e foto e tudo, e a gente não, se a gente desconecta um pouquinho, você fala assim, acho que tem alguma coisa que eu não entendi. E daquele lá da Hiroshima, não, é tudo muito tranquilo, a gente vai digerindo, vai engolindo, vai pensando e é mais tranquilo, né? Sabe que o que você está falando, assim, eu faço uma análise, não sei se assim, uma viagem muito, mas eu entendo da seguinte forma, ligado à sociedade de consumo mesmo, sabe? O mundo vai ficando cada vez mais nessa perspectiva do consumir rápido. O tempo e dinheiro, né? O tempo é dinheiro. Isso. Aí nós, na verdade, nós estamos nos transformando em pessoas assim, né? Que nós não temos mais tempo para ficar perdendo muito tempo. Sabe aquela coisa, perder tempo, né? Ou perder tempo entre aspas, porque para mim assistir um filme desse é ganhar tempo, Mas essa ideia do perder tempo, sabe? E eu acho que isso a gente está introjetando em nós, nos nossos hábitos e costumes, e aí, na verdade, esses filmes da Netflix nada mais é do que o que nós consumimos, né? Como nós somos consumidores, estamos nessa lógica rápida de que nós não podemos perder tempo, entre aspas, o que nos oferece é isso também, sabe? Então nós ficamos nessa seara, né? Nessa seara. E aí eu acho que isso é meio preocupante no sentido de que eu acho assim, por que a filosofia, até pegando pela filosofia, por que a filosofia ficou tão desprestigiada, né? No sentido não só acadêmico, não, no sentido mesmo das nossas vidas, né? Porque a filosofia, ela exige isso aí, sabe? Esse tempo, não é linear, passado, presente, futuro, qual é a moral da história, como acaba isso, qual a solução, a filosofia não dá a solução, ela só levanta as grandes questões, mas faz a gente parar para pensar, mas olha assim, parar para pensar. E quando é que nós estamos parando para pensar? As pessoas estão parando para ver se pode pagar as contas. Agora, infelizmente, nós estamos entrando numa nova desigualdade social que nós estamos caminhando para parar para sobreviver, né? Parar para pensar como é que eu vou ganhar um dinheiro aqui para poder comer, né? Então, você vê um mecanismo de aceleração maior ainda, assim. Então, eu não sei, né? É que o Bauman falava da questão da efemeridade, né? Tudo é efêmero, assim, coisas são muito rápidas e tal. E até o que consumimos enquanto estética, assim, nos filmes e tal, eu acho que está caminhando para isso, né? Quando não são aqueles filmes de ação à la Vingadores, que pode ser que tudo bem, não estou questionando, não estou criticando quem gosta, tem filme, tem realmente a montagem é excelente, só que assim, é tudo ali, né? Rápido, jogo rápido, vai acontecendo tudo, né? E aí, os filmes comerciais nesse sentido, não estou dizendo que é inferior, não é isso, estou dizendo a questão da estética, né? A questão da estética corrida, tal, que você não sente mais, você consome. Você não sente as imagens e você sente a história, você consome a imagem, você consome a história, né? Então, agora é fruto, e eu vejo muito isso nos documentários da Netflix, assim, também. Eles são muito bons, assim, no sentido da temática, mas eu confesso que eu estou me cansando de assistir alguns desses documentários, porque... Essa crítica é muito necessária, Rogério. Eu tinha comentado aqui, eu nem tinha tido um pouco da consciência, porque eu realmente estava falando das questões da Netflix. Porque minha lista para assistir Netflix, principalmente parte de documentários, é gigantesca, assim, que eu fui lançando um monte de coisa e falei, coloquei na lista. Mas eu parei para assistir 1 ou 2 episódios de séries diferentes, e aí eram tantas informações, principalmente um sobre redes sociais, que todo mundo estava comentando, aí eu fui lá assistir 2 episódios, um era sobre o Tinder, e aí ele me deu tanta informação que eu fiquei tipo, peraí, o que eu faço com tudo isso? Né? E aí eu vou parar de usar rede social, e agora? Aí o que eu fiz? Eu entrei na rede social e fui fazer outras coisas. Não me deu tempo de pensar, e aí eu fico pensando que é exatamente isso. Como é que você vai elaborar um filme que vai te fazer pensar e elaborar
você mesmo parar e repensar todas essas questões que você acabou de pegar com o filme. Eu mesmo não tinha tido antes um esforço mesmo de pesquisar sobre Hiroshima, e a partir do filme eu já consegui ter assim, outras dimensões. A partir dele já me movimentou, eu acho que essa questão do movimento, de me levar a saber mais sobre isso. E como isso vai, igual você sempre traz aqui para a questão da pandemia, eu acho que é esse o movimento. Eu acho que ver essa poética da vida não é uma coisa muito fácil, não é fácil mesmo para nós nós somos produzidos, né, por essa máquina capitalista, todas essas críticas que a gente coloca. É um esforço muito grande você conseguir visualizar o poético e sentir. E eu acho que a questão é essa, você não pode deixar de tentar. Porque é realmente difícil. Esse poético está tão no segundo plano que você vê primeiro que pegando por esse gancho da pandemia, as pessoas ficam discutindo se deve ficar em casa ou não deve. É óbvio que tem pessoas que são privilegiadas, podem ficar em casa, né, e recebem. Só que não é discutido assim, sabe? É uma grande possibilidade de discutir, sabe, que forma que nós existimos, por que nós estamos tendo esse tipo de vida, sabe? Por que é esse tipo de vida que tem que sair? Porque a questão é o que o Paulo Guedes falou ontem, agora virou o intelectual do Brasil, né? Assim, saúde, não tem economia sem saúde, né? Nossa, não devia ter falado isso, vou ter que editar. Porque esqueci. Tá perigoso, hein? Vixe, Maria. Ô, Reginaldo, edita isso aí depois, você que manja disso aí, porque nós não pode mais falar nada, né? Mas hoje caiu, né? Hoje não, caiu a lei. Mesmo assim, tem tem um monte de gente de plantão aí. Então, mas na verdade é isso, né? Assim, uma frase assim, como que ele falou? Não tem, que foi falado, né? Não tem economia sem saúde, né? Não tem economia sem saúde. Putz, aí todo mundo falou, putz, é isso. Não, mas não é isso, isso é muito simplório. Porque a questão não é a economia, a questão é assim, a nossa vida, a nossa existência. Como é que nós estamos vivendo? Que tipo de vida é esse, né? E cadê a poética da vida? Cadê essas, sabe? Então, assim, nós poderíamos ter uma puta de uma possibilidade de discutir isso, mas discutir isso atualmente, mas a discussão ficou monopolizada entre a economia e a infectologia, né? Então, ou então a epidemiologia. Ficou nesses dois pontos, assim, né? Então, e domina as mídias todas. Então, parece que você é assim, parece que o ser humano, quando ele se coloca nisso, ele fala, bom, ou eu preciso sair para trabalhar, ou eu preciso sair, me cuidar. Claro que é isso, mas meu, a vida não é só isso, né? Porque senão a gente só tá ouvindo urubus e corvos mesmo. Só urubus e corvos, né? Vou voltar lá no O negócio. que fazer? Então, é meio, né, a Maria Ferreira que falou, né? Você vê que é uma coisa meio assim, a gente vai discutindo e vai chegando meio que nisso aí. E o que fazer, né? E como sair disso? Professor. Pode falar, amigo. Não, pode terminar. Não, era isso. Eu vou falar rapidinho. O que fazer? Vou falar rapidinho para a colega falar. Eu vou só voltar na questão anterior, que quando a gente pensa nesse negócio do tempo que é dinheiro, porque você já pensou se hoje o Renato Russo estivesse aí e escrevesse aquela música dele, que tem o Faroeste Caboclo, que tem mais de 7 minutos de música, aquilo não ia ser nem ouvido no rádio. A gente tem aí hoje, aí passa lá um medicamento, faz a propaganda do medicamento e eles têm que dar o aviso do Ministério da Saúde. Por vezes, a gente nem compreende o que ele fala lá naquele aviso. A gente já sabe o que ele fala, mas a gente nem entende o que ele fala, porque ele tem que falar muito rápido, porque ele usou o minuto dele lá para falar do remédio, e o tempo lá é dinheiro, ele tem que falar rapidão, assim, acelerado, para poder conseguir botar a informação na mesma propaganda. E aí parece que tudo vai ficando, vai perdendo o sentido da poesia, da canção, que agora tem... É difícil a gente escutar uma música lá, hoje em dia, que tenha 3 minutos. Elas tudo tem 2 minutos e pouco, e a gente escutava, assim, eu não sou tão jovem, mas, assim, não sou tão... Não gosto da palavra velha.
tão experiente, mas assim, eu lembro de a gente ter músicas muito boas, com 5 minutos, e não eram músicas cansativas, repetitivas, grudentas. Reginaldo, essa aí é boa. E a gente hoje não vê que é uma música para atender alguns determinados nichos, e ela é rapidinha, e é chiclete, e ela não fala nada, ela não tem poesia, ela não tem nada. E você vê que eu nem iria por esse campo da quantidade, né, do tamanho da música, né, em termos de duração, a duração da música, mas é a poética mesmo, né? Por exemplo, você pegar até por aqui, pelas regiões do interior de São Paulo, Minas, Goiás, também. A ideia, se você comparar uma poesia rural, né? Poesia rural com as letras, uma poesia rural com do sertanejo universitário, né? Assim, se você comparar, sabe? Até minha mãe, eu peguei aqui eu lembro que quando o Pena Branca veio tocar aqui, né, na auditório aqui da UF, era a antiga UFG, né, campus. Aí eu peguei, até minha mãe mudou isso, porque ela virou, assim, sociedade de consumo mesmo. Aí eu peguei um autógrafo, assisti, o show foi maravilhoso, porque é poesia rural mesmo, poesia, né, poesia. E eu comprei um CD e pedi para ele autografar para os meus pais, eu entreguei para meus pais ficaram com uma cara de desânimo, assim, porque ele já estava em outra. Ele estava no, como que chama? O pancadão. Ele estava no pancadão sertanejo. Então, assim, a poesia mesmo em segundo plano, porque você vai mesmo naquele campo do entretenimento, né? O entretenimento, a coisa rápida. Eu consumo. As pessoas rapidamente elas se tornam consumidoras, independente da sua idade. Independente da sua idade. Sejam jovens, crianças, os mais idosos, assim. Porque nós estamos nos socializando o tempo inteiro. Até nossa morte nós estamos nos socializando. Não tem essa questão de faixas etárias, né? E aí eu falei, caramba, né? Meus pais viraram consumidores, assim. Meu pai já faleceu, mas ele também, na época, ele também não gostou do que eu dei. Não é que ele não gostou, eles não ficaram felizes com o CD, né? Com o CD, né? Tanto que eles me devolveram, vocês acreditam? Eles devolveram o CD. E tava com o nome deles, falaram, Rogério, não vamos ouvir e tal, fica com você, tal, você gostou. Você que viveu isso aí. Mas eu não me senti ofendido, não. Eu entendi dessa forma. Eu falei, puta, eles estão em outra pegada. Eles estão em outra pegada, porque é realmente essa do consumo, né? Essa do consumo. A gente só tem que ver, assim, como que isso, sabe? Eu queria ficar no final desse filme, assim, conseguir soletrar quem que vai ser a Hiroshima para mim, sabe? Quem que vai ser o Hiroshima para mim, que eu vou falar, puta, ó, é o Hiroshima que era o caos, mas virou amor, né? Porque senão a gente entra nisso que a Maria Ferreira falou mesmo, né? Falou, puta, mas o que fazer, né? A gente precisa achar uma Hiroshima, sabe? Aquela Hiroshima que saiu do caos, né? Você levantou a mão aqui, né, Maria Ferreira? A mão... Acho que o seu áudio está desligado. Eu estou aqui pensando o que fazer diante desse momento que a gente está vivendo, né? É um cenário de morte, né? A gente só está lutando, né? Aquele Walk Dead, aquele trem esquisito é aquilo, Deus me perdoe, né? O que a gente faz com um trem desse? Você não tem para onde ir, você não tem... Ué, é só recorrer a Deus, Supremo Tribunal da Misericórdia de Deus, não tem? Para onde você vai? Não tem um lugar na face da terra que não esteja contaminado, né? A gente pensava que por liderança, assim, no mínimo, de uma solidariedade, de uma fraternidade, você não tem. Então, vou dizer para você, tá difícil, não tá? Por mais fé que a gente queira ter, que a gente tem, a gente está vivendo por ela, mas está desolador, né? E o que você está falando, inclusive, eu lembrei de umas cenas que eu tenho visto, acho que muitas, vocês também devem ter visto aí, ou outras, né? Na mídia mesmo, que são cenas que antes elas só estavam no cinema, em filmes de ficção, Sim, sabe? sim. Sim. As pessoas aqui em Santa Catarina, as pessoas rezando, acho que um roteirista, eu não sei se ele conseguiria escrever uma cena, sabe? Escrever algo tão dramático. Porque aquilo, eu falei, isso aqui é um roteiro de cinema, né? Isso aqui é coisa de filme, não é? Mas é o real, é o real. As pessoas ajoelhadas em frente ao hospital, Sim. só com uma esperança espiritual, porque não tem mais outra, não tem mais outra.
Tem, uai. Aí, É assim, caos absoluto, é caos o cinema absoluto. demonstra muito isso, né? Aquele filme Contágio, ele é de 2005, se não me engano, 2015 ou 2005, agora eu perdi, acho que é 2005. Mas ele se tornou o filme mais assistido no início lá da pandemia, lá em março, abril, né? Ele rapidamente foi, assim, ele era um filme que ninguém dava nada, assim. É porque o roteiro do filme, quem assistiu aí, você percebe que você fala, puta, pai, isso aqui é uma profecia. O roteirista profetizou o que ia acontecer, né? Porque foi exatamente o que aconteceu daquele jeito, né? E agora? Tirando aquela coisa de ação e tal. E... Agora você só tem que falar só com Deus, né? Pega os Simpsons Apareceu também uma vai bem música nessa linha. A que é, gente Max? tem que falar só com Deus, né? Porque você não pode falar mais com o outro, né? Tá todo mundo aí perigoso você falar, né? O celular tocando, acho que é o da Maria. A, Eu falando dos a, Simpsons. O a Simpsons vai Agora bem nessa linha. polícia, né? Deus me perdoe. Eu já ouço uns sons diferentes numa live, já fico preocupado, né? Porque tá tendo umas É invasões. invasão. A gente tem medo, medo. Hã? Música do Raul Seixas também, a Ana Lúcia colocou aqui, né? Ah, sim, da profecia lá, O né? dia em que a Terra parou. O dia que a Terra parou, exatamente. A gente brinca assim, Rogério, mas os Simpsons agora eu não lembro bem, se quiser até procurar, tem um episódio lá que o pessoal falava da cria de uma crise entre outros também. No Simpsons é bem com essa deixa também, tem muita crítica social por trás. Bom, eu vejo assim, né? Eu fico muito. Essa frase me impactou muito do Fabrício Carpinejar, porque eu acho que é por aí mesmo, sabe? Ou a gente acha uma força para pensar nos outros sons, ou essa frase que não sejam corvos e urubus, né? Ou essa frase, para mim, essa frase é a frase do. Esse som aí é de celular de alguém ou é uma invasão? É o toque da Samsung. Não, É um toque então. de celular, na verdade, chamada. Não, É então o áudio da Maria que tá ligado. Ah, tá. Ou então essa frase realmente, essa frase é marcante, né? Precisa evitar pensar nas dificuldades que o mundo nos apresenta algumas vezes, senão ele se tornaria irrespirável. Isso aí é. Eu acho que agora não é mais questão, agora é questão de saúde mental mesmo. Ou achar a válvula de escape por aí, porque existe uma emergência, né? Se a gente pensar nessa emergência, ficasse o tempo inteiro se angustiando porque o social não está com saída, assim, não tem uma saída a pequeno prazo, né? Porque nós temos uma diretriz política que não nos permite isso agora. Mas quando a gente olha perspectivas, eu não tenho religião. Eu acho que as pessoas precisam de crer, sim, em alguma coisa superior e tal. Eu tenho essa pessoa que eu creio muito, eu tenho esse criador para poder acreditar e tal, que a gente, de certa forma, precisa para não enlouquecer. Mas as pessoas têm um costume de botar tudo na conta de Deus. Ah, Deus vai ter dó da gente. Ah, Deus vai ter dó da gente. Mas o Deus que eu aprendi a acreditar é o tipo assim, pô, eu vou fazer a minha parte, mas faz a sua também. E as pessoas não sei. Aí tem gente, não, mas não pode fechar a igreja. Ah, tem que deixar a igreja aberta, que a gente precisa do consolo. E eu fico assim, gente, mas como assim? Eu acredito em Deus, mas eu vou atravessar a rua, vou olhar para os dois lados. E aí, assim, a ciência está aí, Deus deu essa sabedoria, esse Olivia, entendimento para entender as coisas, e daí fica muito fácil a gente. Outro dia, o padre Fábio de Mello, que eu nem sei se ainda é padre, botou um negócio que a gente faz muito o tempo todo, principalmente depois das redes sociais, que a gente tende a julgar, e sem entender e sem se colocar. Porque tem as pessoas que acham assim, nossa, tem que fechar tudo e não tem que abrir nada. Mas, assim, a gente entende que o governo tem responsabilidade, o Estado tem muita responsabilidade em auxiliar, em promover política e fazer alguma coisa para a crise se resolver.
Mas a gente tem que ter entendimento que as pessoas estão saindo de casa para trabalhar, porque elas estão precisando de botar comida em casa. Não está tendo outra opção. E aí, entre morrer de fome e morrer de vírus, elas estão preferindo morrer pelo vírus. E aí, assim, eu parei um pouco de julgar, de criticar, ó. Quem quiser sair, sai. Quem não quiser sair, não sai. Cada um tem o seu entendimento e a sua preocupação e a sua prioridade, a sua escolha. Mas a gente tem tarefas a fazer nesse mundo, nesse momento. Não dá para assistir televisão. Realmente, não dá para assistir televisão. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. A gente ainda tem opção. Eu acho muito bom ter aula, eu acho muito bom ficar pensando nos planos de aula, fazer as aulas, ocupar o tempo com isso. E é igual você falou, eu já tinha pensado nisso. A gente tem que, de certa forma, ler mais poesia, ouvir mais música, fazer coisas diferentes do que a gente. Não, a gente já assistiu televisão suficiente, a gente já sabe como é que tem que se comportar, a gente já sabe o que tem que fazer. Acho que eu assisti televisão, eu pensava assim, eu vou falar, Reginaldo, depois você vai editar, então você tira esse pedacinho. Eu pensava assim, gente, a gente tem que ter vacina para a gente ir para a rua e pedir o impeachment. Eu já estou pensando exatamente o contrário. Para ter vacina, vai ter que ter o impeachment, não vai ter outra saída. Porque quando a gente olha, tá, não vai conseguir, aí não tem vacina. Tá, não tem, mas ele não comprou, ele não pediu, ele não se planejou, não se organizou, daí não tem. Tem. E aí, assim. E outra questão também, detalhe, sair para trabalhar, tem esse slogan. Trabalhar onde? Olha a quantidade de pessoas sem trabalho, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, porque senão a gente está dando tiro nos pés, mas, né? assim, ó, o comércio aqui em Catalão, eles ainda não entenderam. A abertura do decreto, a permissividade do prefeito foi uma pressão da Câmara dos Lojistas. Isso ficou muito claro. Porque não tem condição, não tem vaga, não tem hospital, mas eles estão pedindo para abrir o comércio, e ontem eu precisei de ir no centro. As lojas estão todas abertas e não tem ninguém entrando, não tem ninguém comprando. Ninguém tem dinheiro, as pessoas não têm trabalho. É uma situação singular, porque um monte de gente desempregada, a gente está socorrendo tanta gente, está nessa neura aí para o trabalho. E cadê? Cadê? Onde trabalhar? Estou falando só de Catalão, não estou falando a nível de Brasil. A situação é muito piorada do que se possa imaginar. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque senão a gente acaba piorando a situação. Quando eu falo a gente, nós trabalhadores, de classe trabalhadora, né? Então tá uma situação muito perigosa e a gente precisa viver. Eu quero viver. E tinha que ter um mínimo de uma direção, de uma liderança para dizer para a gente, olha, vamos para esse lado. Então a gente está entrega ao Supremo Tribunal da Misericórdia de Deus. Eu estou dizendo isso, não tem? Pode ser que outros tenham outros galhos para agarrarem, né? Mas eu não vejo só a minha, eu ainda tenho um salarinho que eu estou recebendo, não sei até quando, sou funcionária pública, mas não sei até quando eu vou conseguir receber. Eu fico muito preocupada com os outros que não têm, né? Nem esse pouco que eu tenho, não tem, né? A gente tem pessoas desempregadas em casa, a gente tem pessoas desempregadas na família, a gente tem, quer dizer, meio Brasil está desempregado, né? Então é uma situação muito triste que a gente vive, né? Então, sabe que o pessoal, só antes de a gente tem um teto de 2 horas, né? Então, só para vai até 5h30 aqui, né? No máximo. Tá? Até para gravação, tudo para não deixar outras pessoas que queiram assistir, né? Ficar muito longo e tal. Mas eu estava pensando sobre isso que vocês estão falando, né? E eu sempre fico pensando muito nessa saída. Isso me angustia de uma forma, apesar que o Heidegger diz, né? Quando a angústia não é algo negativo, que a angústia que te move, mas tem essa angústia paralisante, sabe? É uma espécie de angústia paralisante que no sentido que a gente fala para as pessoas assim, pô, mas sabe, usa válvulas de escape, essa coisa que o Fabrício Carpenejar fala, não ouça só os corvos e urubus, vamos ouvir outras coisas, mas só que nós estamos numa situação tão emergencial que as pessoas não têm o tempo para, ela tem uma emergência, elas não vão ter possibilidade de fazer essa poética, isso aí ficou privilégio, sabe?
ficou privilégio para uma minoria do Brasil, assim, que vão ter, né? Como a Maria falou, a gente tem nosso salário. A gente pode planejar minimamente a vida por enquanto, dá para planejar por enquanto. Mas as pessoas, assim, a imensa maioria desse país é emergencial, assim, elas não têm o que planejar, elas precisam sobreviver. E aí não dá para você ficar falando em poética, sabe? Aí isso é angústia, e essa é a angústia paralisante, porque você sabe que ao mesmo tempo a gente tem que criar novo tipo de vida, mas tem uma emergência maior agora que é, primeiro, para um pouco, vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Aí depois a gente tenta arrumar a casa, para depois tentar mudar, sabe? Então, quer dizer, é como se nós tivéssemos recuado décadas e décadas atrás, inclusive em questões econômicas do próprio país, porque eu vivi na época da inflação, aqui algumas pessoas aqui viveram na época da inflação também, sabe como que é isso? Onde esquece planejamento, porque ali você comprou alguma coisa agora, daqui 3 dias ela dobrou o preço, né? E o seu salário não. E aí você vê pessoas com a renda implorando por auxílio emergencial, né? Que a própria palavra vem emergência. Então, sabe? É isso que é a angústia paralisante, né? Até para nós, por exemplo, fazer uma atividade que é ligada, vamos dar uma desencanada aqui, vamos pensar no cinema, vamos pensar numa poética, mas não tem como mais desatrelar. Não tem mais como desatrelar, assim, é difícil, né? Eu não sei se vocês estão fazendo outras lives por aí, estão participando de outras lives. Eu costumo, às vezes, estar no encontro aqui, encontro ali. Não tem jeito de a gente não cair nesse problema que nós estamos vivendo, sabe? Porque é a emergência das nossas vidas atualmente, né? E da vida das pessoas. E aí, por mais que a gente fale assim, não, vou desconectar daqui agora, acaba vindo. Esse mesmo do Fabrício Capenejar que eu falei para vocês, ele estava falando sobre poesia, ele fala sobre poesia, mas caiu porque não tem jeito, não tem mais jeito. E não tem jeito de a gente falar assim, vamos ficar numa bolha, isso não me pertence, sabe? E aí essa que é a maior angústia, eu vejo assim como professor, cientista social, tal, porque que você tem que propor, tem que ser aulas propositivas, tem que ser propositivo, tem que ser, sabe, essas coisas, né? E há uma angústia paralisante, assim, em termos de perspectivas sociais mesmo, uma angústia paralisante, que tem uma emergência aí, e enquanto essa emergência não se resolver, poucos que vão poder estar fazendo poética, né? Poucos vão estar podendo ouvir o som dos sabiás. Marte, nesse momento aí de pandemia, etc. Tal, quer dizer, o povo tá para Marte, né? Será que Marte seria uma perspectiva de um escape para alguns? Mas sabe o que acontece? Eu teve uma discussão sobre isso, sabia? Eu até falo algumas vezes em aula. Seria a Arca de Noé? O Stephen Hawking, antes de falecer, ele fez uma das últimas palestras dele, foi no Fórum do Futuro, que ele foi em Lisboa. Ele falou exatamente isso. Ele falou assim, vamos parar de investir. Aí foi trágico, assim, foi cético. Vamos parar de investir aqui, não dá mais. Cientificamente tem que investir fora. E aí ele falou, a colonização de outros planetas é um investimento atual. Só que nós vamos colonizar outro planeta e nós vamos levar a desigualdade social para lá, sabe? Eu duvido que a gente vai colonizar outro planeta e vamos estabelecer agora uma coletividade, somos iguais entre todos, somos realmente irmãos no sentido cristão, amor ao próximo. Duvido. A gente vai levar todas as mazelas sociais para lá, sabe? Para Marte. Então a gente estraga aqui e estraga lá, né? Sim, então... mas eu digo assim, nesse modo de produção que a gente vive, seria os bacanas, só uma salvação para os bacanas, se eles não levassem para lá a contaminação, né, que está aí, né, nesse momento. Só que o bacana, né, a elite, ela não trabalha a infraestrutura para ela viver como elite. Sim. Então tem que ter a desigualdade social, entendeu? Para ela ser elite, porque senão ela não é elite mais. E então, assim, seria o fim da elite. Aí realmente você vai, né? Vamos passar para outro lugar, outro planeta mesmo. E aí acabou a elite. Não tem mais elite. Não tem mais classes sociais, né? Não existe mais. Duvido que as pessoas vão fazer isso, sabe? Porque isso aí é uma revolução antropológica. Não é uma revolução política, é antropológica. Você tem que mudar. Você pensa sobre a vida, sua existência.
E eu duvido que a elite vai pensar nisso, porque está comprovado que o meio ambiente está sendo deteriorado dia após dia, e a elite não está nem aí, deixa passar o boi, deixa passar a boiada, né? Como disse alguém, já que a gente não pode falar mais nomes, não pode falar mais, disse alguém, né? Quando a gente fala disso, é melhor começar a se policiar para falar assim. Além da angústia do vírus, do Covid, a gente tem a angústia agora de ter que travar a língua, né? Então, é um calvário, né? Não, é um calvário, né? Vamos aprender criptografia agora. É um calvário, sabe por quê? Eu gosto muito de psicanálise, né? Eu gosto muito de psicanálise, assim. E não adianta, assim, acho que todo professor hoje de universidade, ensino médio, ensino fundamental, ele está introjetando na sua psique essa coisa, o que eu posso falar, o que eu não posso? E se eu falar tal coisa, o que pode acontecer? E já fica naquela, sabe? Isso, principalmente nós, né? A maioria aqui da área de história, ciências sociais, né? Ô, Reginaldo, pode desligar, eu acho que é melhor. A gente já está terminando aqui, né? Hoje a gente realmente a gente está introjetando isso. Eu não sei, eu não sei, eu não posso falar por todos assim, mas eu vejo, já percebo isso